Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Pessoal, hoje a coisa vai ser meia diferente, porque eu e o Maurílio não vamos entrevistar ninguém. Tem um caso aí que está midiático e o pessoal, nossos alunos, colegas de profissão, população em geral, está muito curioso e pediu que eu falasse sobre o tema. Então nós vamos comentar sobre o caso da menina, vou falar menina com respeito, é uma adolescente, chamada Vitória Regina de Souza, que vocês estão ouvindo que ela foi morta no município de Cajamar e sob alguns aspectos muito imprevisíveis, não ininteligíveis, uma coisa muito estranha, querendo se fazer acreditar que ocorreu um homicídio com participação de facção. Bom, está muito confuso. Primeiro, deixa eu passar um detalhe importante. Eu tenho delegados na família, inclusive do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, experiente. Ele não gosta que fale o nome dele, por questão de segurança. E meu pai foi diretor de presídio, então, e eu, convivência na advocacia criminal, já vivi, convivi com muitos fatores e casos. Esse caso da menina, nós começamos pelos antecedentes. Quando você assume uma empresa, a primeira coisa que você faz nessa empresa, digamos que você vai fazer uma auditoria ou que você vai fazer uma supervisão. Primeira coisa que você tem que fazer ao chegar na empresa é pedir todos os contratos. Me dê todos os contratos para que eu possa ver quais são os ativos, quais são os passivos, quais são os ativos futuros, quais são os passivos futuros, para aí sim começar a estudar a situação. Na advocacia criminal é a mesma coisa. O Maurílio também tem bastante experiência em convívio em delegacias e na advocacia criminal. E nós debatemos bastante muitos casos. Esse tem algumas especialidades do tipo. Vamos pegar os contratos do caso. Antecedentes. Menina jovem, 17 anos, que já tinha trabalhado antes. Pessoa, até que se prove o contrário, impoluta, com imagem inatingível, uma adolescente comum, de boa índole. Trabalhava num restaurante ao lado do shopping e foi convidada a exercer uma função de caixa em outro restaurante dentro do shopping de Cajamar. Ela aceitou e o histórico é que ela estava trabalhando aproximadamente 3 dias nesse lugar. Ela fazia um horário vespertino para noturno e como ela mora numa localidade mais distante, vamos dizer assim, numa chácara, morava, né? Em Cajamar, o pai ia buscá-la no ponto. O que é comum acontecer, eu fiz isso com minha filha muito tempo, quando ela voltava da faculdade à noite, meu pai com a minha irmã, isso é uma coisa normal. Então, até aí, nada de novo. Estou dando histórico primeiro para depois nós debater. Aí tem um dia em que o carro do pai
ele tem um defeito mecânico. E o pai leva esse carro para uma oficina para ser arrumado. Então, naquela noite em específico, ele não vai poder socorrer ela. O que significa socorrer? E buscá-la no ponto para levar para casa. Coisa que, pelo que dizem, de carro é coisa de 4, 5 minutos. A pé, coisa de 15 minutos. Mas nós estamos falando de um horário já alto, 23h30, perto da meia-noite. Então, já é um trajeto difícil de fazer. Mesmo na cidade pacata, quem não tem medo? Eu, quando ia para Tapiratiba, à noite eu tinha que voltar da praça para Secap a pé, eu ia esperto. Por quê? Cachorro que saia do mato, era lobisomem que os caras falavam que tinha, era brincando e falando sério. Todo mundo tem receio. Como dizia meu falecido pai, à noite todo gato é pardo. Então é estranho. Muito bem. Nesse dia o pai não pode socorrê-la. No ônibus, embarca com ela mais de uma pessoa. Nada de anormal. Porque numa cidade pequena, ainda mais num vilarejo, lá, segundo ela, era a linha 900 que atendia o bairro dela. O que acontece? Entre os vizinhos ali. Vizinhos são muito próximos? Não. Vizinho de chácara. Coisa de 100 metros, 150 metros, 200 metros. Não é uma cidade em que as casas são germinadas. Né? A irmã dela morava já mais próximo ao shopping. E até, segundo o pai, em algum momento ela falou que era melhor ela ficar lá por causa do novo emprego. Mas não chegou a acontecer. Resultado, ela desce, segundo relatos que ela passa a uma amiga via WhatsApp. Olha, passou alguns meninos aqui e mexeram comigo. Tá, mexeram de que forma? Ah, oi, linda, você já vai, está demorando, vai para casa. Até aí tudo certo? Brincadeira de vizinho, paquerinha não ofendendo, tal. Não há problema nenhum. O pai liga e fala que não pode buscar, mas que no outro dia, liga que eu falo é WhatsApp. No outro dia ele já vai estar com o carro, vem com cuidado, e ela não aparece. Ela chegou a desembarcar? O motorista do ônibus fala que sim. No ponto feito, sim. Aí ela relata para a amiga, tem um carro me seguindo. Ah, não, mas eles passaram por mim, tá de boaça. Ou seja, tá de muito boa, tá tranquilo, eles passaram e foram embora. Então, teoricamente, não haveria a perseguição. E aí, o pai liga para a companhia de ônibus, né? E pergunta, o ônibus 900 e para lá, já é o último? É. Já chegou? Já. Não quebrou nada disso? Não. Aí o pai calcula, poxa, 15 minutos, mas já deu 40, uma hora, e a pessoa não chega. Aí começa a se preocupar. Tá? E o restante da história a gente continua. Maurílio, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, tudo bem? Me fala uma coisa. Está aí o relatório preliminar. Sim. Do que inicialmente se suspeitaria? De acordo com as informações, né, que nós temos e tudo mais, tem encontrado com a cabeça raspada e algumas coisas, suspeita-se inicialmente de crime de facção, traição, essas coisas. Aí ele já foi mais adiante. Nós vamos chegar lá. Nesse momento, início, os fatos relatados, a polícia começa. Presta atenção, pessoal, a polícia já sabe o que aconteceu. Sim. Podem ter certeza disso. Só que existem pecinhas no quebra-cabeça. Está montada a figura? Está montada. Mas falta uma ou outra pecinha mínima que o delegado experiente
ele quer encontrar. Inclusive o doutor Aldo Galiano fazia pós-graduação na época que eu fiz também, não na mesma série, com o nosso orientador, o doutor Aureliano Furquim. Um abraço a ele. O doutor Aldo é muito experiente. O doutor Aldo foi, no último período, foi convocado para fazer um treinamento fora do Brasil, e um treinamento específico. Ele até teve que adiar a entrega do trabalho, por causa que não é assim, você pode, é convocação. Então, e os delegados que se uniram, porque a polícia, pessoal, quando ela quer descobrir alguma coisa, não adianta querer dar uma desperta. O pessoal é especializado, não é farra. E quando eles pegam sábado, domingo, feriado, não tem descanso, é questão de honra. Por quê? Pela barbaridade que nós vamos falar como aconteceu. Mas presta atenção, até aí os indícios são de que ela foi arrebatada entre o ponto e a casa dela. Ela sumiu ali, em algum momento. Aí quem foi que fez isso? Começa. Foram os meninos que mexeram, que brincaram? Foi o cara que teoricamente estava seguindo? Aí disseram, ela tinha um namoradinho. Claro, 17 anos. Quem não teve namoradinho? Isso é uma coisa da vida. Então ela teve um namoradinho e teve um ficante, que agora é outra linguagem, né? Na minha época não tinha esse negócio de ficante, mas hoje tem ficante. Então aí ela tinha um ficante. Inclusive esse moço, o ficante, ele deu entrevista hoje, porque ele está se sentindo pressionado, e eu senti sinceridade na entrevista dele. Ele veio espontaneamente falar que estão acabando com a vida dele e ele não fez nada. Ele não tem nada com isso. Então é uma pessoa que se apresenta. Sei, pode haver surpresa? Na vida tudo pode acontecer. Às vezes você está achando que é o que menos tem envolvimento, de repente aparece. Tem alguns detalhes de crime que a polícia fica atrás. Primeiro, vocês já ouviram falar que o bandido sempre volta no local do crime? A literatura do direito criminal, quando não é um crime que a pessoa some, já vai, ou tal, que é um crime que está todo mundo pesquisando, a grande chance dele estar no velório. Tem uma menina que, teoricamente, foi condenada por ter auxiliado na morte dos pais, junto com o namorado e o irmão dela, não preciso falar quem é, que no velório estava chorando. E os executores também. Por quê? Porque, teoricamente, na cabecinha da pessoa, ele estando ali. Quantos, né? Teve um outro caso de uma atriz da Globo, que a mãe dessa menina foi chorar no ombro do assassino. Ele dando o ombro. Então é uma coisa. É desafio, né? A polícia sabe quem é, a polícia já tem todos os esclarecimentos. Podem ter certeza. Porém, algum detalhe, se eles soltam, esse detalhe voa. Dá chance de voar. Inclusive, suspeito também é o pai, né? Agora. Então, chegaram a cogitar isso. Sim. Tinham 6 suspeitos. Hoje só, que eu estou falando das notícias até então, hoje só restaram 3 suspeitos. O pai foi excluído. Sim. E o pai também, quando deu depoimento, me convenceu. Por quê? Porque ele falou, olha, estão falando que eu não chorei. Eu já passei por isso há 14 anos atrás, que eu perdi um filho. Mas não só por ter perdido. Tem pessoas que não choram. O cara ele tá infartando por dentro, mas ele está quieto na dele. E tem pessoas que choram o normal e tem outras que dão escândalo. Que tem chilique, que não sei o quê. Eu não estou brincando, não. Eu soube de casos que a pessoa entrou dentro do caixão com o morto. Falou que ia junto. Não, eu vou junto. Eu tenho que ir junto. Nem passagem tinha comprado.
Que para ir lá pro cemitério tem que comprar uma passagem. Não tinha, não embarca assim, não. Resultado, a moça foi arrebatada e aí perceberam pelos exames criminológicos, a perícia é fantástica. Tem que tirar o chapéu para esse pessoal. Muita técnica. Tem que tirar o chapéu. Os peritos são fantásticos. A polícia do DHPP são os abnegados. E mesmo que não seja do departamento especializado, quando eles estão investigando, são os abnegados. Não tem hora, não tem dia, não tem Covid, e os caras estão lá. Não adianta, eu não. Ah, você defende porque você tem na família. Não, eu defendo porque eu defendo quem trabalha direito. E eu sei como trabalho. Aí você vê, a perícia vai analisar, demora 5 dias para encontrar o corpo. 5 dias demora. Aí, com investigações investigação, ninguém vai chegar e falar, caiu do céu a informação. Não. Alguém deu do primeiro informe, o segundo informe, a polícia vai montando, chegaram no local. Não chega no local de mata daquele tamanho do nada. Chega porque falaram, olha, mais ou menos foi por ali. Aí soltam os animais, que também são treinados de maneira fantástica, localizaram um corpo. A perícia vê que o corpo é de uma mulher com sinais de extrema violência e até violência que não é normal num homicídio. E falam, desse dia que nós encontramos, ela está morta há aproximadamente 3 dias. Mas a perícia consegue saber. São especializadíssimos. Mas tinham se passado 5. Conclusão óbvia, ela viveu na mão de quem arrebatou 2 dias. Aonde? A gente chama de cativeiro. Onde ela foi colocada e mantida em cativeiro. Mas por quê, hein? Isso vai ser no futuro, quando eles puderem revelar. Só que elas encontram o cadáver, Maurício, com furos de faca, corte no pescoço, Sim. nua, com a cabeça raspada. Aí Teoricamente, fala para os nossos amigos, quando esse estilo de corpo é o quê? Quando está com essas características, né, a gente fala que é traição, né, ou tá dentro de coisas que são facção. Né? Aparentemente, existem sinais característicos de traição em facção. O cara é traíra, ele vai para o micro-ondas. X9. O X9 é o que entrega. Micro-ondas é um monte de pneu em cima do outro, o cara é posto dentro, joga gasolina e deixa o cara fritar lá dentro. São mortes de tortura. Você vê, ela tem um corte no pescoço, cabeça raspada, isso é várias facadas, está nua. Isso é sinal de tortura. Ficou 2 dias na mão de cativos, de cativeiro. Teoricamente, essa menina passou por poucas e boas. Porque se é uma coisa assim, não, vamos queimar arquivo, ou é vingança. Estão falando em vingança? Eu não acho que seja vingança, porque vingança, nesse nível de tortura, é só se... É caso dos irmãos Naves. Procurem aí na Globo Vídeo. O caso dos irmãos Naves. Caso real acontecido há 300 anos no Brasil. Em que ali vocês vão ver real o que era tortura. Isso é caso real, muito bem filmado por Anselmo Duarte. Fez um dos papéis principais. Vejam esse filme. Mas a tortura é quando você tem uma vingança mesmo. Você pegou, aspas, né? Pegou minha mãe, deixou ela pelada, zoou minha mãe,
fez ela chorar, torturou, uma furadinha aqui, uma furadinha ali, para ela sofrer. Ah, o dia que eu te pegar, cara, você não vai tomar um tiro. Porque um tiro é muito fácil. Esse pessoal, eu sou bundão, tá? Sou bundão, não teria coragem de matar ninguém. Salvo se alguém entrasse na minha casa para mexer com uma filha minha, com a minha mulher, com o meu filho, aí a coragem vem de onde você não tem. Mas eu nunca andei armado porque eu não tenho coragem de sacar e atirar. Não é do meu feitio. Tá? É, hoje, se o cara, eu sempre fui de discutir, mas hoje, com a experiência que eu tenho, se alguém me manda, vá pra puta que pariu, vou. Fala aí onde é que é o caminho que eu vou lá. Não esquenta a cabeça, não. Porque eu não vou colocar a minha vida em risco e prejudicar a minha família. Você entendeu? A gente vai amadurecendo. E eu não quero, eu não gosto de ver ninguém sofrendo. O cara que faz isso, ele tem prazer. Porque você fura, a pessoa grita. Você corta, a pessoa às vezes está viva. E você está esfolando ela viva. Tem que ter sangue frio, é que nem o estupro. Onde é que já se viu alguém permanecer com um membro duro se a pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, para você não fazer isso? Pô, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não, por favor, não faz. O cara se satisfaz com isso. Ao ponto de eu chegar a defender que esse cara não tem que ser condenado. É medida de segurança. Ela é louco. O cara que faz isso não é normal. Você ter prazer no sofrimento do outro, matar, lesionar, humilhar, você não é bom da cabeça, tem que se tratar. E se não tem tratamento, fica lá no manicômio. Agora não tem mais o Juqueri, né? Tem. Então, até aí nós chegamos à conclusão de que ela ficou 2 dias em cativeiro, aí foi morta em outro lugar, porque no local a perícia não achou indícios do. Porque existem indícios? Claro, vai espirrar sangue na árvore, tem marca de pé arrastado, tem pedaço de corpo, de pele, corta a garganta, voa negócio para lá, voa para cá. Não é, não é. E lá não tinha. Então ela foi morta em outro lugar e levada para o local. Para quê? Para a chamada desova. Simplesmente isso. Aí, esse negócio de cabelo raspado, de corte na garganta, que eu não sei se foi antes ou depois de morte. Todos esses detalhes, aparentemente, é para desviar o critério de investigação. Porque isso, aparentemente, é crime de traição de facção, que eles não perdoam mesmo, eles têm um código de ética. Fala, pô, bandido tem ética? Tem. Eu ouvi uma vez do Peninha, que até já deu depoimento aqui, que é aquele, vocês procurem no capítulo, fui preso e nunca fui bandido, que ele ficou lá 2 meses. Ele fala que se aqui fora tivesse o regulamento, a seriedade que tem lá dentro, não tinha mais nada aqui. Porque lá não tem negociação. O respeito tem que imperar. E assim nas comunidades. Tá? É legal? Não é. Mas tem uma ética. Vamos deixar esse nome. A polícia está com 3 suspeitos. Um é o dono do carro que foi visto. Que mexeu. Esse carro é um Corolla prata. Uhum. O dono fala que emprestou para alguém. Aí parece que houve uma contradição no que ele falou. E então, bom, um já está preso. Isso. Tem mais 2 que devem ser presos se é que já não estão, em horas, para encerrar o problema. Teve uma pessoa, ou ficante ou namorado, que o delegado pediu a prisão e o juiz indeferiu. Foi o ex-namorado. O ex-namorado. Foi. Por quê? Porque não tinha segurança jurídica para manter-se a prisão. Porque presta atenção, você não pode prender no todo mundo. Prende todo mundo, aí um vai falar. Não é assim. Tem um ditado em direito que diz: absolvam-se 1000 culpados
mas não condenem um inocente. Por quê? Porque irmãos Davis, olha lá. Tá? Agora nós estamos numa fase de investigação. Por que a polícia não deu o checkmate? Porque em várias ocasiões eles tiveram pressa em dar o checkmate. E acabaram errando. Né? Acabaram errando feio. Escola base. Escola de base. Vocês lembram desse caso? Procurem. Escola de base. É terrível. É terrível. Nós temos alguns... Para você ter a condenação, tem que ter primeiro um indiciamento, um relatório que leve o promotor, o Ministério Público, a entender que aqueles fatos que foram narrados constam como autoria e materialidade delitiva. Aí o Ministério Público pega e fala, não, são suficientes as provas trazidas pela autoridade policial e pede ao juiz a denúncia, ou em todos os artigos, ou em alguns. Aí o Ministério Público enquadra a situação. O juiz vai aceitar ou não. Ou ele pode aceitar a denúncia com ressalvas. Ele pode até dar nova adequação jurídica ao caso. Ele falou, tudo bem, vocês estão falando em homicídio no caput, mas não é. Só que é homicídio qualificado, triplamento qualificado, duplamente qualificado. Você entendeu? Lógico que o Ministério Público tem muito cuidado, o delegado também, não é? Mas pode acontecer. Um juiz mais experiente enxergar um ponto à frente ou um ponto a menos também. Vocês estão forçando muito aqui. Não é isso. Pelo que está aqui, não é isso. Vocês entenderam? Bom, resultado. O que deve acontecer proximamente? Essa menina foi arrebatada, foi colocada em cativeiro, foi morta e aparentemente torturada. Querem dar a impressão de que isso foi facção. A menina, aparentemente, ligação zero, com facção nenhuma. A menina é trabalhadora, a menina é do bem. Ah, mas o namorado, não sei da vida dele, mas também, gente, não é assim. Para chegar uma facção a dar um aspa, que nem chama, tribunal do crime, dar uma sentença dessa coisa é muito séria. Não é assim. Ah, mas então você concorda com o tribunal de crime? Não, eu não concordo com o tribunal de crime, mas ele existe. Não vou tapar o sol com a peneira. Ele existe. Mas eles não são bobinhos, não. Então, o que aconteceu com essa menina, em breve nós vamos saber com detalhes. Na minha opinião, foi pessoa que sabia que o pai não tinha carro naquele dia, então próximo a eles. Que tinha contato, sabia que o carro tinha ido para o mecânico. Que tinha alguma coisa contra alguém da família ou ciúme. E resolveu inicialmente dar um susto e saiu do controle e deu no que deu. É uma hipótese. Ou não, a maldade já era de cara tanta que resolveu fazer isso? É uma hipótese. Ou nada disso, aconteceu mesmo de uma briga de facção e ela foi confundida tal? Difícil, mas é uma hipótese. Logo nós vamos ter o resultado. Podem ter certeza que a polícia já sabe. E assim que houver a conclusão, nós voltamos com a segunda parte disso. Hoje, obviamente, não tem nenhuma piadinha. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito.